Então, na atividade, para vocês estarem realizando ela, vocês vão estar começando a leitura aqui na página 168, tá? Então, vão estar falando sobre o relevo terrestre, tudo que a gente falou aqui, sobre a erosão e a deposição, as formas de relevo. Então, planície, planalto, montanha, depressão. Aqui está falando sobre a altitude. E nós temos aqui, no esquema acima, qual dos pontos tem mais altitude? O ponto A ou o ponto B? Então, em relação a essa imagem aqui, quem é que está com a altitude maior? Se é o ponto A ou o ponto B? E qual a diferença entre altitude e metro, entre o ponto A e o ponto B? Então, você vai estar observando aqui os dados que tem nessa imagem e está respondendo. Você pode estar respondendo aqui, colocando, tá bom? Aqui são questões orais, mas você pode estar respondendo aqui. Quando for na hora que a gente voltar para a explicação da correção da atividade, vocês podem estar expondo as ideias de vocês. Na página 170, nós temos aqui também as principais formas de relevo brasileiro, planalto, está falando aqui da Chapada da Serra, planície, depressões, e você vai estar respondendo aqui a página 171. Quais são as principais diferenças entre formas de relevo mostradas nas fotos da página anterior? Então, foto 1, 2 e 3, quais são as diferentes formas de relevo? Então, você observando bem direitinho, aí ela está falando, aí se é serra, se é planalto, se é planície. Você pode estar anotando aqui, quando a gente voltar com a correção, perceba que são questões orais, mas você pode estar anotando suas ideias aqui abaixo. O relevo do lugar onde você vive se parece com o relevo de alguns dos lugares mostrados nessa foto? Se sim, aí você vai dizer qual. Qual o título desse mapa, na página 171, qual é o título dele? Quem elaborou ele também está falando aqui onde tem a fonte, ele tem dizendo quem foi que elaborou. E quais são as formas de relevo predominantes na unidade federativa onde você vive, ou seja, na região aqui, na unidade federativa, no nosso Pernambuco. Na página 172, ele fala aqui sobre a ocupação do espaço modificado do relevo, tá? Então, fala aqui o que a gente acabou de falar sobre as modificações feitas pelo homem, sobre construções, certo? Então, são modificações aqui realizadas pelo homem, e você tem esse pequeno texto, como acontece o deslizamento. Então, você vai fazer a leitura desse pequeno texto, e está respondendo letra A e letra B. Letra A, porque a ocupação de encostas de morros contribui para a ocorrência dos deslizamentos de terra? E na letra B, e na sua opinião, de que modo a vegetação protege o solo? Então, a vegetação ela é de suma importância para estar protegendo o solo, tá? Então, quando você destrói a vegetação, você acaba aqui tirando a proteção aqui da terra, do solo, e ele acaba aqui desmoronando tudo. Na volta, eu vou estar mostrando para vocês aqui uma imagem, onde ela vai estar falando muito, só pela imagem ela vai estar dizendo tudo sobre essa questão B, sobre a vegetação, como é que ela protege o solo, tá? Então, vocês têm aqui 1 hora para estar fazendo essa... 1 hora não, gente. Meia hora para a realização dessa atividade. Então, Heloísa, em relação aqui ao esquema... Opa, foi demais. A esse esquema aqui. Porque o esquema acima... No esquema acima, qual dos pontos tem maior altitude? O ponto A ou o ponto B? O ponto A. Por quê? Porque o metro dele é de 500 metros e o ponto B é de 200 metros. Ou seja, o ponto A ele tem a maior altitude porque ele está situado a 500 metros acima do nível do mar, enquanto o ponto B ele está a 200 metros, né? Acima do nível do mar.
Deixa eu ver agora aqui meu coleguinha, Pedro Guilherme. E qual é a diferença de altitude em metro entre o ponto A e o ponto B, Guilherme? 500 metros. A diferença de altitude entre o ponto A e o ponto B são de... 500 metros. Não, 300. O ponto B está a 200 metros. 300. 300, Eu me isso, confundi. 300 metros. A diferença do ponto A para o ponto B são de 300 metros. Obrigada, amor. Na página 170, você estaria aqui relendo, vendo aqui sobre as principais formas de relevo brasileiro. E eu quero dizer aqui para vocês que uma das características principais do relevo brasileiro é a ausência de grandes altitudes. As montanhas mais altas do mundo, elas estão situadas na Ásia, na cordilheira do Himalaia, e ela está acima de 8.000 metros de altitude. Já no Brasil, o ponto mais alto, ele está situado a 2.994 metros de altitude. É o ponto mais alto no Brasil. Então, é uma das características do relevo aí do brasileiro é a ausência de grandes altitudes. Então, a maior aí, a altitude que nós temos aqui no Brasil, no território brasileiro, é de 2.994. Enquanto a montanha mais alta do mundo, que ela está lá na Ásia, na cordilheira do Himalaia, ela está acima dos 8.000 metros. Então, vamos estar respondendo aqui a página 171. Bora, amor. Se não quer dar o zoom, não. Vai. Então, quais são... Aí, no caso, os coleguinhas que responderam vão dar a chance para quem ainda não respondeu, tá certo? Então, quais são as principais diferenças entre a forma de relevo mostrada nas fotos da página anterior? Quais são as principais diferenças, gente, de relevo que nós temos aqui nessas três fotos, nessas três imagens? Vou ter que colocar os coleguinhas que responderam, os outros estão com medo de responder. O que a foto 1 mostra, Heloísa? A foto 1, ela tá mostrando o quê? Uma área o quê? Uma área de Uma serra. área de serra? Sim, com chapadas e serras. Na foto 2. Na foto 2, O que é que ela mostra? rios ou... Não, no caso, em relação à forma de relevo, não o que tem na imagem, mas a diferença da forma do relevo. Planície. Planície e planaltos. Na foto 3, Pedro Guilherme. Tia? Na foto 3, o que é que ela mostra aí? Planaltos, planícies e depressões. Na foto 1, ela mostra uma área de serra, que no caso é o planalto. A foto 2, ela está mostrando uma planície. E a foto 3, ela está mostrando uma área de serra no primeiro plano. E depois uma depressão, estabelecendo uma comparação entre formas de relevo apresentadas. Obrigada, Pedro. Obrigada, Elô. Na questão 4, o relevo do lugar onde você vive se parece com o relevo de algum lugar mostrado nessa foto? Quem quer me responder? Só vai ser Pedro Guilherme e Heloísa hoje, gente, que vai estar respondendo. Cadê meus garotos, minhas garotas aí? Vamos lá, meus amores. Respondendo. Luiz Guilherme. Não, por causa que nas imagens a mostra rios,
muita natureza. Então, aqui na cidade estão tirando a natureza para construir casas, prédios. Tem muita coisa, então estão tirando a natureza. Mas, no caso, em relação aqui, vamos mudar aqui para o estado. Teria algum igual? Será que no estado nós teríamos? No estado de Pernambuco? Tem algumas parecidas. Certo. Que a primeira. Obrigadão. Então, vamos daqui para a questão do número 5. Qual é o título desse mapa? Isadora, qual o título do mapa? Cadê Isadora? Relevo. Brasil, relevo. Brasil, relevo. Questão 6. Quem elaborou esse mapa? Isabela Medeiros. Cadê Isabela? Cadê ela? Sumiu. Bela? Cadê Isabela Medeiros? Isabela Medeiros. Quem elaborou este mapa? Ô tia, não era essa pergunta que eu queria responder, não, era a outra. Quem elaborou esse mapa, Bianca? Bianquinha? Ativa o som, amor. Quem elaborou esse mapa? Jurandir L.S. Ross. Eu não sei falar direito o nome, não. Não se preocupe, não. E quais são as formas de relevo predominantes na unidade federativa onde você vive? Ou seja, quais são as formas de relevo que predominam na nossa região pernambucana, aqui no nosso Pernambuco? Pedro Guilherme, sabe dizer aqui quais são as formas de relevo? Sim. Planaltos, depressões e planícies. Planalto, depressões e planícies. Muito Sim. bem. Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês o seguinte. Deixa eu só tirar aqui e colocar o outro para vocês. Então, com a resposta de Pedro. O território pernambucano, ele possui os 3 principais tipos de relevo. Deixa eu só desativar. Os 3 principais tipos de relevo da formação geomorfológica brasileira, que é a planície, planalto e a depressão. E assim o relevo estadual ele pode ser classificado em planície litorânea, que está situada no litoral, o planalto, que é a zona da mata e agreste pernambucano. Então, nós estamos aqui, o relevo aqui onde nós moramos é o planalto, e a depressão, que é no sertão pernambucano. Então, esses são os 3 tipos de relevo do Pernambuco. Então, na página 173, a próxima questão, você estaria lendo a página 172 e o texto da página 173 e está respondendo essas 2 questões. Deixa eu pegar aqui e dar outra pausa.